Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu sou Nilce da Silva, estudiosa das questões do envelhecimento, e nós estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal YouTube 50 anos e mais. O vídeo de hoje é um vídeo que vai tratar da questão do que é envelhecer. Só que nós vamos tratar o envelhecer de diferentes perspectivas. Então, eu preferi dividir esse vídeo em três vídeos, tá certo? Para a gente ter uma abordagem um pouquinho maior. Então, assim, acho que esse é um tema interessante, que merece ser aprofundado um pouco mais. E se você também achar que dá um like no nosso vídeo e inscreva-se no nosso canal. Então, vamos lá. Eu fiz aqui um PowerPoint para começar essa exposição com vocês para vocês sobre o que é o envelhecimento. Então, acho que está todo mundo vendo o meu PowerPoint e vocês podem ler, que é a parte um dessa temática, né? Porque a gente vai estudar nesses três vídeos diferentes grupos humanos, diferentes sociedades, diferentes pessoas e também o envelhecimento no animal. Então, assim, por quê? Porque a grande questão da sociedade ocidental, do meu ponto de vista, é não mostrar os sinais de envelhecimento, ou seja, não ter os sinais de envelhecimento, ou seja, viver longo tempo, por muito tempo, e viver bem, sem doença e com uma aparência bastante sã. No meu ponto de vista, essa questão de viver bem, muito tempo, com uma bela aparência, é aquilo que a gente persegue na nossa sociedade, que é o Shangri-La, que, como vocês sabem, é o nome de um lugar fictício que foi apresentado naquele filme Horizonte Perdido, que é baseado num livro, Horizonte Perdido, do James Hilton, de 1933. Nesse lugar, nenhuma pessoa envelhece. Envelhece assim, vive muito tempo, mas não fica velho. Vive bem e longo tempo. Essa cidade seria um paraíso pacífico escondido nas montanhas do Tibete. Mas, assim, é imaginário, né? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse sonho da sociedade ocidental, leia lá superabril.com.br, que você, nesse link que eu estou te mostrando aqui no PowerPoint, que você vai entender um pouco mais essa nossa busca pela longevidade sem envelhecer. Então, vamos lá. As partes aqui desse nosso encontro sobre envelhecimento são: envelhecer do ponto de vista biológico, nós vamos ver hoje; envelhecer na sociedade ocidental, que nós também vamos ver hoje. Num outro vídeo, nós vamos estudar como é envelhecer em outros tipos de sociedade e como é envelhecer no reino animal. Desse modo, a gente vai ter, assim, um horizonte do que é o envelhecimento, não só para você, não só da sua cidade, não só do nosso país, mas no mundo e no mundo animal também. Então, vamos lá. Do ponto de vista biológico, a gente sabe que envelhecer é um processo gradual e progressivo, que existem várias mudanças no nosso corpo, desde o nível celular até o nível dos organismos, do ponto de vista sistêmico, que se diferencia, que envelhece. E esse envelhecimento quer dizer o quê? A redução gradual da capacidade do corpo de se regenerar e de se adaptar. Por isso que quando a gente era criança, e a nossa mãe falava assim, vai dormir que passa, a gente dormia e realmente no outro dia estava tudo bem. Hoje, você precisa dormir muitas e muitas noites para ver se passa, e não vai passar totalmente, né? Em algumas noites, alguns dias você ainda vai sentir aquela dor, aquele problema. Então, por quê? Porque o nosso corpo agora se regenera de um modo mais lento, a gente precisa de mais tempo para se recuperar. E ainda, né? A gente vê também que seja nossos órgãos, os nossos tecidos, como a pele, a mucosa, né? Eles vão assim se deteriorando e vão perdendo funcionalidade, né? Por exemplo, os tecidos conjuntivos podem se tornar menos elásticos, as articulações sofrem desgastes, e aí acaba colocando prótese, isso e aquilo. Alguns órgãos não funcionam tão bem como antigamente, intestino, ou estômago, e assim por diante, né?
Mas o envelhecimento biológico, aí a gente já começa a colocar algumas nuances, né? É um processo complexo e multifatorial, influenciado por fatores genéticos, ambientais e estilo de vida. Eu, por exemplo, eu tenho 57 anos e tenho 95% dos cabelos brancos. E hoje eu conversando com uma senhora com 85, ela tinha só uma mechinha branca aqui na costeleta, de um lado. O cabelo dela não tem cabelo branco. E ela está com 85 anos. Isso é só um exemplo pequeno e assim muito visível que é a questão do cabelo, né? Mas se a gente pegar todo o nosso corpo, que é um complexo, cada pessoa envelhece de uma maneira, tendo em vista a sua genética, fatores ambientais e o estilo de vida. Então, envelhecer é um processo único. Vamos dar mais um passinho. É único, entretanto, tem algumas regras. Vamos ver hoje como que se dá o envelhecimento na sociedade ocidental. No início do vídeo eu já falei que na sociedade ocidental a gente está procurando Shangri-La. A gente quer viver muito sem envelhecer. Entretanto, essa visão, né, de estar sempre bem ou de envelhecer com saúde, o envelhecimento em si tem passado por alguns questionamentos, né? Sobretudo porque a gente tem ficado a cada dia, as pessoas têm ficado a cada dia um pouco mais velhas, tendo em vista as melhorias do ponto de vista de saúde, os novos medicamentos, as cirurgias mais requintadas, né? Então, assim, cada vez as pessoas vão ficando mais velhas. A título de curiosidade, eu fui visitar um cemitério aqui faz alguns dias, e nesse cemitério é um cemitério que tem as freiras de uma congregação. E no muro assim do cemitério, na parte mais distante, são as freiras que morreram em 1700, no século XVIII. Depois vem vindo assim as freiras que morreram no século XIX, no século XX e no século XXI. Muito interessante notar que as freiras lá do século XVII morriam com 25, 30, 32 anos. E conforme você vai avançando os séculos, as freiras também vão morrendo mais velhas. E hoje, no século XXI, elas estão atingindo 100 anos, 80 anos, 90 anos. Então, a gente vê que a sociedade realmente está ficando cada vez mais velha. E ainda, essa questão do envelhecimento, queiramos ou não, acaba por sobrecarregar o sistema de saúde e também o da Previdência Social. Imagina como uma dessas freiras lá que está vivendo até 105 anos. Ela se aposentou com 45 anos, 50 anos. Então, faz mais de 50 anos que ela não contribui para esse sistema de aposentadoria. Isso não estava previsto, ou se estava previsto, foi muito mal previsto, né? Porque, assim, se as pessoas envelhecendo e contribuindo como se elas envelhecessem ainda apenas 50 ou 60 anos, é claro que os sistemas previdenciários vão dar uma balançada. Então, isso precisa ser ajustado. Sistema de saúde também, porque o idoso, tendo em vista aquela falência que a gente viu anteriormente aí do ponto de vista biológico, ele acaba precisando bastante do sistema de saúde, de cuidados intensivos, de cuidados a longo prazo. Então, uma pessoa, por exemplo, que não toma banho mais sozinha, mas que é bem tratada em todos os outros aspectos, que é bem de saúde, bem tratada em outros aspectos, come bem, dorme bem, toma medicação, ela pode viver 20, 30 anos sem andar e sem tomar banho sozinha. E ela vai precisar de profissionais que cuidem dela assim a longo termo, né? Então, isso também tem mudado bastante. A gente sabe também que esse envelhecer da população traz inúmeros benefícios e oportunidades. Por quê? Porque tem muitos e muitos idosos que vivem de forma saudável e contribuem, assim, para a formação dessas novas gerações. Eles fazem bastante atividades voluntárias, fornecem seus conhecimentos e seus saberes para gerações mais novas. E ainda, a gente sabe que está tendo todo um debate para a nossa sociedade ser inclusiva. Por quê? Porque a idosa normalmente é colocado à parte, em muitas ocasiões. Então, assim, não fala para ele porque ele é café com leite.
Não, não, não vamos pedir a opinião dele, porque ele é de outro tempo. Não vamos contratar para trabalhar porque ele é lento, tá? Todos esses preconceitos, porque depende do idoso, como eu falei do cabelo branco, né? Vamos vender tintura para idoso porque tem cabelo branco. Para essa senhora não vai vender, porque ela não tem. Ah, tá, os idosos são lentos. Depende, qual? Porque eu conheço jovem que é lento também. Tá? Então, assim, com todas essas nuances, a gente tem que combater o estereótipo de que o idoso tem cabelo branco, de que ele é lento, de que ele não aprende mais, de que ele só fala coisa do século passado. Mentira. De tudo depende. Então, nós temos que combater esse estereótipo. A sociedade ocidental, que é a sociedade ocidental, né? Os países aqui, países da Europa, Estados Unidos, a parte ali da América Latina, essas sociedades, elas têm um hábito, e muitas delas têm o hábito de colocar o idoso em uma casa de repouso quando ele fica mais velho. Isso daí na literatura é conhecido como a institucionalização da pessoa. Os Estados Unidos, o Reino Unido, a Alemanha, a Suécia, a França, a Espanha, o Canadá têm essa prática. Então, a pessoa vai ficando mais idosa, em nome de uma segurança para essa pessoa, que ali ela vai estar acompanhada, ali vai ter enfermeira dia e noite, acaba institucionalizando o idoso. Agora, institucionalizar, a gente poderia fazer um vídeo só disso, né? Tem prós e tem contras. Claro que a pessoa ali, se ela cair, ela vai ser socorrida mais rapidamente do que se ela morar totalmente sozinha. Agora, ali ela não vai ter convivência com pessoas que lhe são caras, como seus filhos, seus irmãos. Então, é todo um debate por aí, né? Na Coreia do Sul, por exemplo, né, existem várias formas de instituições para idosos, né? Tem casas de repouso que fornecem cuidados a longo prazo, tá? Como eu falei daquela pessoa lá que não toma banho sozinha, mas tem porque não tem mobilidade, porque perdeu a mobilidade dos braços, mas tem todas as outras funções em bom funcionamento, funções funcionando em bom funcionamento, então essa pessoa acaba precisando de um cuidado a longo prazo. E a Coreia do Sul tem esse tipo de instituição. Também, antes de concluir ali, queria falar que no Canadá também, e nesses outros países que eu falei anteriormente, aqui Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, a gente sabe que existem diferentes tipos de residências para idosos, né? Tem aquelas residências para idosos, para os idosos autônomos, que se viram super bem, que moram sozinhos, fazem sua comida ou não, lavam a sua roupa ou não, né? Porque nessas residências também tem os serviços que são oferecidos para o idoso. Então, se ele não quer lavar mais a sua roupa, ele pode passar esse serviço para a lavanderia, claro que pagando. Como vai ter assim residência para idosos semi-autônomos, por exemplo, aqueles que têm toda a sua potencialidade cognitiva, mas têm problema de mobilidade, por exemplo, como vai ter aquelas residências ou setores das residências para pessoas que não são autônomas, têm problemas cognitivos neurodegenerativos, como Alzheimer, demência, né? Então, a gente viu nesse vídeo aqui que envelhecer é uma realidade do ponto de vista físico, tá? Que envelhecer difere de uma pessoa para outra, porque depende de fatores genéticos, das experiências de vida, do estilo de vida. E que na sociedade ocidental, ali, ó, Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil, nessa sociedade ocidental, em alguns países existe a prática da institucionalização. A pessoa vai ficando mais velha, ela se retira, ela é retirada, às vezes ela se retira, se ela tem consciência, se ela quer, e às vezes ela é retirada do convívio social para entrar numa instituição com seus prós e contras. E você? Como que você está envelhecendo? Como você está envelhecendo? E na sua cidade, tem alguma residência para idoso? Como que é? Qual que é a sua opinião? Você gostaria de, quando ficar mais velho, ir para, ou você já está numa residência para idosos? O que você pensa de tudo isso? Então, agora você espera um pouco, porque na semana que vem a gente vai ver a parte 2 da questão do envelhecimento, e aí a gente vai conhecer
como que é envelhecer em sociedades não ocidentais. Por exemplo, Índia, nos países africanos, como que é envelhecer para essas outras pessoas. Então, é isso aí, pessoal. Uma boa semana e um abração para vocês.